Olá, sejam bem-vindos ao canal Top Nerds. Meu nome é Nívio e neste vídeo vamos configurar relógios seguros com NTS NTP usando o Chrome como cliente em servidores Linux. Obrigado por assistir nossos vídeos. Se você gostar desse conteúdo, por favor deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, pessoal, nós vamos tratar do assunto de sincronização de relógios com NTP. Agora, primeiramente, por que é importante ter os relógios de dispositivos sincronizados? Para que eu preciso que o meu servidor esteja com o relógio correto, a minha estação de trabalho, os meus switches, meus roteadores, minha estrutura de rede, meus smartphones? Por que eles precisam estar com o relógio correto? Tem vários motivos. Bom, primeiramente porque é importante, né? Requisito básico para certificados digitais. Tá? Então, certificados digitais, aí, se o seu sistema estiver muito errado, provavelmente eles não vão funcionar. Aliás, eles não vão funcionar. Tá? Criptomoedas dependem de uma sincronia bem feita. Tá? Autenticação de usuários. Tá? Então, lá no Active Directory, por exemplo, se o relógio tiver mais que 5 minutos de defasagem, a autenticação para de funcionar. Microsoft Entra ID, AWS, Dropbox e outros dependem desse tipo de serviço, que é o serviço de sincronização feito pelo NTP. Validade jurídica de logs e imagens. Tá? Imagine aí você nos seus logs, precisa fazer uma perícia porque ocorreu algum problema e os seus logs estão com o horário errado, até data errada. Nessas circunstâncias, esses seus logs não vão ter validade jurídica nenhuma. Tá? E as imagens de TV é a mesma coisa. Então, você tem lá seus circuitos de TV, né, CFTV, e a data, a hora está errada. Então, nessas circunstâncias não vai funcionar. Você não vai ter validade jurídica, perdão. Validade de transações eletrônicas e assinaturas digitais. DNSSEC, que é uma extensão do DNS para dar segurança ao serviço DNS. Segurança do roteamento na internet com RPKI, né, e outros. Bom, então o que é o LTP? O LTP é o Network Time Protocol. Então, o protocolo aí de horário para redes, vamos fazer uma tradução aí aproximada. Ele permite a sincronização de relógios de quaisquer dispositivos computacionais que estejam conectados à rede. Servidores, estações de trabalho, roteadores, switches, etc. Então, aqui é a arquitetura dele. Então, vamos lá, passar o mouse em cima aqui. Primeiramente, nós temos os relógios atômicos, que são estruturas físicas que não tem em si, eles não estão conectados a nada. Eu falo conectado à rede. Aí eles são conectados fisicamente a servidores, a máquinas, a computadores. E esses servidores, sim, esses vão chegar e vão disponibilizar horário para outros servidores. Esses primeiros servidores conectados diretamente aos relógios, a um relógio atômico, eles são chamados de servidores Stratum 1. Então é o primeiro nível, é o mais preciso. O nível normalmente diretamente ligado ao Stratum 1 são os servidores Stratum 2. Tem uma precisão um pouco menor, mas ainda é excelente a precisão. Stratum 3 e por assim por diante, os estratos inferiores. Quanto mais próximo do Stratum 1, mais preciso é o seu relógio. Normalmente a gente vai estar aqui entre o Stratum 2 e Stratum 3. Esses servidores Stratum 1 é NIC-BR, Observatório Nacional, pelo mundo afora. Então, é isso, pessoal. Essa é a arquitetura do NTP. E quanto à segurança do NTP? Bom, apesar de toda essa engenhosidade por trás do protocolo NTP, na época que ele foi criado, ele não foi pensado segurança para ele. Então, segurança aí foi secundário. O importante era fazer o protocolo funcionar. O NTP foi concebido há bastante tempo. Então, fica vulnerável a certos ataques. Primeiro, o ataque um dos mais danosos dos ataques é um ataque de negação de serviço distribuído, em que eu tenho aqui o atacante, ele usa de uma botnet, essa botnet dispara requisições para os servidores NTP para atingir um alvo. Essas requisições normalmente são pequenas requisições que têm o seu IP espufado do alvo, ou seja, o IP que está aqui, como se fosse IP de origem, é o IP do alvo. E elas são requisições pequenas e maliciosamente preparadas para que a resposta seja grande. Então eu mando pequenas requisições, uma quantidade imensa de pequenas requisições, vão para os servidores NTP e esses servidores NTP mandam respostas muito grandes para o alvo.
exaurindo seus recursos, ou de banda, ou de processamento, para que ele negue serviço e pare de funcionar. Tá? Então, esse é um dos ataques mais comuns e perigosos aí do NTP. Hoje já existem várias formas de você mitigar esse ataque, mas a melhor maneira é usando o NTS. Também tem um outro tipo de ataque, que é o ataque de homem do meio, que é um ataque, vamos dizer, direcionado para você, por exemplo. Tá? Então você tem lá seu cliente NTP que acessa servidores NTP, né? Então ele teria que acessar diretamente, e por algum motivo tem alguém no meio do caminho, fisicamente, tá? Ou consegue redirecionar esse tráfego por ele, né? O atacante consegue redirecionar por ele, e aí ele faz a conexão, ele recebe sua conexão, faz a conexão com o servidor, e na hora de devolver a data hora, devolve uma data hora modificada, fraudada, para atacar o seu parque computacional e fazer seus serviços pararem, porque se ele altera, faz uma alteração mais drástica de horário, muitos serviços podem parar por causa disso. Então é um outro tipo de ataque também. E como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com o NTS, que é o Network Time Security. Então é uma extensão de segurança para o NTP. Tá? Então ele permite que a sincronização de relógios servida pelo NTP seja segura por meio de criptografia assimétrica, chaves, né? Com autenticação da fonte de tempo. Então, o servidor NTP acaba sendo autenticado e se sabe que realmente você está falando com aquele servidor e não é um atacante no meio mandando informações falsas. Tá? Então, grosso modo, aí, é dessa forma que o NTP, a arquitetura do NTP é essa aqui. Eu tenho o cliente que vai primeiramente acessar um servidor NTS, né, que vai fazer a troca de chaves, esse Key Exchange. Tá? Ele vai fazer a troca de chaves entre você e ele. Tá? Ele trabalha na porta 4460 TCP, tá? E ele vai negociar parâmetros, recebe os primeiros cookies e o IP do servidor NTP, que é esse aqui do lado. Tá? Quando o cliente faz a requisição, ele passa as informações referentes ao servidor NTP, faz a troca de chaves e manda cookies lá para o servidor NTP. Numa segunda requisição, o cliente faz a sincronização dos relógios de forma segura, porque ele tem certeza que aquele servidor NTP, tá? Ele é realmente quem ele diz ser. Tá? Então ele vai estar trabalhando na porta 1, 2, 3. E não é objetivo aqui do NTS, gente, confidencialidade. Tá? O objetivo aqui é garantir que a hora seja correta e que esse servidor aqui esteja correto. Ou seja, estou acessando o servidor que eu imagino que eu deveria estar acessando. Tá? Então é dessa forma que o NTS trabalha para dar segurança ao NTP. Bom, vamos a uma prática então. Então nós temos aqui é uma máquina que é um servidor web. Tá? Então, raciocinem com o NTP em todos os seus servidores. Tá? Então, por isso que eu botei um web aqui. Pode ser qualquer servidor. Ele vai ter que ter NTS, gente. Ele tem que ter NTP, perdão. Tá? E protegido pelo NTS. Então, vamos primeiramente atualizar esse camarada. Tá direitinho, não precisa nem fazer esse upgrade. Vamos fazer a instalação de alguns pacotes. Tá? Então, a gente vai instalar o clone, vai instalar o syslog, vai instalar certificados, manuais e esse útil Linux extra é para a gente fazer a sincronia com o relógio físico. Ele instala, isso é rápido, é um processo rápido. Pronto, acabou. Tá? E agora nós vamos fazer o permissionamento das pastas. Então, vem aqui com o Sean. Ele normalmente usa root e dá permissão para outros. Então, nós vamos usar root cron, que aqui no caso do Debian é esse aqui, e para a pasta cron. E vamos mudar as permissões dessa pasta de forma que só o root e o cron acesse. Vamos dar um find aqui. Faltou exec. Deu erro. E vamos fazer a mesma coisa agora para os diretórios com as permissões adequadas para os diretórios internos. Vamos ver como é que ficou. Então, ok, tá com as permissões direitinho ali, ó.
podem ver que o próprio diretório, que isso aqui significa, né, que é o próprio diretório etc cron, lá, está com as permissões que nós desejávamos. Tá bom? Então, feito isso, agora a gente vai partir para a configuração do próprio cron. Então, eu vou copiar aqui o comandinho, para ficar mais rápido. Está aqui a configuração padrão dele. Eu vou descartar essa configuração, tá? Mas eu não vou descartá-la de imediato. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no diretório. Está lá nosso diretório. Vou copiar a de original. Então, se eu der aqui um ls, está lá nosso amigo original. Tá? E agora sim vamos alterar o cron.conf. Vou apagar todas as configurações dele e vou inserir aqui as configurações que eu tenho e aí vou explicar cada uma delas. Então, já inseri. Agora vamos passar aqui, que são uma quantidade razoável de configurações. Bom, primeiramente aqui, tá, são os servidores NTP e NTS externos, né? Então, servidores de referência. Então, o protocolo NTP ele depende de mais servidores. Tem gente que às vezes configura um cliente NTP, um servidor NTP, apontando para ser um servidor de referência. Está errado. Tá? O NTP precisa de mais servidores de referência para poder funcionar corretamente. Tá? O ideal é 3 para mais ou até 4 para mais, como eu coloquei aqui. Tá? Então, 4 para mais aí, ele vai funcionar bem. Tá? Então, aqui temos, aqui eu botei mais, pode ver que tem, deixa eu ver aqui, 5, 6, 11. Tem 11 servidores aqui, ou seja, vai funcionar tranquilamente. Ah, então tem 11 servidores de referência. Aqui ele vai fazer a troca de chaves aqui, nesse arquivo. Aqui é um arquivo para ele guardar questões relativas aí ao horário, as informações de taxa, troca de informações. Aqui é o dump dele, onde vão os logs. Tá? O que vai ter nesses logs? Então estão aqui as informações que vão para os logs. Que é o limite de tempo que ele vai aceitar de discrepância. Tá? Aqui é o hardware clock dele, tá? Para analisar se está tudo ok. Essa diretiva aqui, ela sincroniza com o kernel, a cada 11 minutos. Tá? Aqui incrementa o clock em vez de atualizá-lo. Aqui é o nosso, ele sempre trabalha com o UTC. Comandos, a interface do cron só vindas aqui, só estou autorizando que elas venham da própria máquina, ou seja, no acesso não permite conexões externas. Aqui algumas proteções extras contra ataque de homem do meio. Tá? Então, número mínimo de servidores para validar a hora. Tá? Então, 4. Alteração máxima de horário. Então, entre uma atualização e outra, não permito que sejam alterações maiores que 100 aqui, milissegundos. Tá? Essa diretiva aqui força o cron a incrementar o clock do sistema. Se o ajuste for maior que um valor limite. Isso aí visa proteger, tá? Ele, esse tipo de ataque. A frequência máxima de erro. E a taxa máxima aqui, tá? Na qual ele pode alterar o tempo. Tá? Então, feitas as configurações, explicadas elas para vocês, vamos salvar isso aí, vamos sair daqui também. E agora vamos fazer mais algumas verificações. Vamos ver primeiro como é que está aqui nosso status. Ele está dizendo que o NTP está ativo. Tá? E a gente precisa, faltou aqui, a gente reiniciar o nosso cron. Cron service. Vamos ver como é que está o status dele. Está direitinho, está funcionando direitinho. Funcionando direitinho. Vamos fazer agora algumas consultas para ver se realmente está tudo ok. Então, a gente usa o cron C. Vamos usar os sources. Tá? Primeiro, para ele não fazendo, está um pouquinho devagar, pronto, foi. Tá? Essas primeiras requisições são normalmente mais lentas. E o servidor B ali, extrato 1, está um pouquinho lento lá, não sei porquê. Tá? Então, tá aí. Então, ele está sincronizando com todos esses servidores. Então, se um falhar, se um vier a falhar, ele vai funcionar direitinho. Então, vamos pegar aqui, só para ele fazer agora a resolução de nomes, é dessa forma que ele faz. E aí tá aí, tá com resolução de nomes. Aliás, ele está usando o nome FQDN, o FQDN dele. Tá? A gente também pode botar essas outras opções,
E aí ele vai deixar mais animadinho. Mas é só isso, pessoal. E é só para detalhar um pouquinho mais o que é cada coisa. Então ele vai explicando o que é cada coisa aqui dentro dessa tabelinha. Tá? Então vamos lá. Mais uma verificação que a gente pode fazer também é essa source stats. Pronto. Tá? Então ele está fazendo ali. Essas primeiras sincronizações levam um certo tempinho, mas está sendo executado. Vamos ver se ele está fazendo uso do NTS. Olha, pessoal, ele está. Percebam que nesse aqui que ele não conseguiu estabelecer conexão, tá? Ele colocou como 0. Mas os outros, ó, todos eles, tá? Tem aí a sua chavezinha, então o NTS está funcionando. Tá bem, pessoal? Vamos ver mais alguma coisinha aqui? Vamos ver o tracking dele, só para ele mostrar o servidor principal dele. O servidor principal dele, se a gente der uma procuradinha aqui, ele vai mostrar para a gente, tá? Olha que ele está levando como, ó, esse Brasil.time System 76, é que ele está usando atualmente. Mas isso aí ele vai mudando, tá? Então vamos ver aqui. Olha lá, tá vendo? Brasil Time 76 com. É o que ele está usando agora como principal. E, inclusive, esse servidor é Stratum 3, ó. Interessante. Vamos lá no source. Agora fiquei curioso numa coisa. É isso aí, ó. Realmente, ó. Olha lá. Nós somos Stratum 3, ela é Stratum 2. Ele está dando preferência aí porque está conseguindo uma melhor conectividade. Interessante. Tá? Bom, pessoal. Era esse o nosso vídeo para hoje. Tá? Para nos conhecer melhor, acesse nosso site www.topnerds.com.br e conheça nossos treinamentos e serviços de consultoria em segurança ofensiva, proteção cibernética, sistemas operacionais e serviços, Active Directory com Samba 4 e outros serviços. Obrigado por assistir esse nosso vídeo, um forte abraço e até mais!